Estamos de volta com o News Comunidade. Agora nós vamos conversar com o professor Kleber sobre alguns cuidados importantes que você deve ter com o seu corpo ao praticar atividades físicas, como a caminhada ou mesmo a corrida. Professor Kleber, o senhor até tinha ilustrado no primeiro bloco que há necessidade de se procurar um médico para uma atividade esportiva. E para a caminhada, também precisa? É importante. É importante você fazer esse acompanhamento clínico para saber como você está fisicamente. Apesar da caminhada ser recomendada por médicos e profissionais de educação física, é preciso que a pessoa tenha conhecimento de como ela está fisicamente. Agora, a caminhada, ela precisa ter uma disciplina de horário, de tempo, de quantidade de vezes por semana, ou eu posso simplesmente só aos finais de semana fazer uma atividade como uma caminhada? Posso caminhar dentro do shopping? Eu estou lá vendo as vitrines e faço lá 2, 3 voltas no shopping vendo vitrine. Eu preciso estar caminhando em campo aberto e estamos vivendo uma época muito séria, de seca. E eu gostaria que você explicasse esses detalhes. Não, o ideal para a caminhada é que você mantenha uma regularidade, certo? 3 vezes por semana, no mínimo, meia hora, todos os dias. Nesse período de seca, o que é ideal? Você procurar horários de que não haja o pico do sol. Entre 10 e 4 horas da tarde é o horário menos recomendado para você fazer qualquer tipo de atividade física ao ar livre. Então, até umas 9h30 da manhã é o horário ideal porque o sol está mais ameno, tá certo? Apesar do ar estar seco. Mas, por ser caminhada, você pode também caminhar com uma garrafinha d'água e manter essa hidratação. E no final da tarde, também mantendo a hidratação. O importante é a pessoa usar roupas leves. Não tem como você caminhar com esse calor de calça e moletom, porque eu preciso emagrecer, então eu vou me encher de roupas. Colocar plástico em volta da barriga também? Não, vai desidratar a pessoa só e o risco à saúde dela é enorme. Bobagem. Bobagem, como que são lendas urbanas. Não existe isso de você se plastificar porque você vai emagrecer, não, você vai desidratar e pôr em risco a sua saúde, tá certo? Devido ao calor e ao sol, é importante você usar filtro solar, tá certo? É muito importante, boné, todo tipo de artifício que te faça utilizar os benefícios da caminhada ou da corrida para o seu bem-estar. Existe muito as teorias de que você tem que praticar aquilo que te dê prazer. Então, se você sente prazer em realizar uma caminhada, uma corrida, você deve seguir em frente. Se você sente prazer em praticar natação, você deve seguir em frente. O médico recomendou fazer caminhada, mas eu odeio fazer caminhada. Então, a tendência daquilo ali não te trazer benefício é maior do que você fazer alguma coisa que lhe proporcione uma satisfação. Agora, o ideal é caminhar em áreas abertas, em espaço livre, em ambiente ao ar livre, ou pode ser essa caminhada, como eu sugeri, dentro de um shopping, no supermercado? O shopping, o supermercado, eu falo que é aquela caminhada contemplativa de compras, né? Além de dar o prejuízo, porque normalmente você vai ver uma oferta ou outra e você acaba gastando, não é muito recomendada, né? Porque você não consegue manter uma sequência, uma frequência de passadas, um ritmo constante na caminhada. Então, o ideal é você pegar parques. Você pega hoje em Sorocaba, você tem o Parque Campolim, você tem o Parque Natural, a pista de caminhada do Paço Municipal, que são locais abertos, bem arejados, né? E que possuem uma estrutura para recepcionar o caminhante ou o corredor que é bem melhor do que um shopping ou um supermercado. O Fred, com relação também ao seu trabalho de atleta, profissional de corredor, a São Silvestre o sonho de qualquer maratonista? Eu acredito que sim. Qualquer atleta brasileiro que está aí se despontando, que está no ranking brasileiro de maratona, está correndo as provas de rua, de pista, com certeza São Silvestre é o sonho de qualquer um. Agora, para chegar na São Silvestre, você precisa passar por outras fases de outras competições. Inclusive, durante agora a nossa conversa, vamos ver alguns recortes de jornais e fotografias do Fred, que ele vai nos mostrar aí, prêmios que ele ganhou e vai mostrar também imagens de conquistas que ele teve. Com relação, então, às suas premiações, qual foi sua primeira competição e quais são, a grande competição de destaque sua foi a Disney?
Com certeza. A Disney, a minha primeira competição foi em 1997, como eu já falei, uma prova de 3.000 metros. E eu acho até interessante que era numa associação japonesa e a premiação era caixas de sabão em pó, de miojo e tal. Isso em 1997, foi muito interessante. E com relação a maratonas, a Disney foi uma de mais destaque, sim, apesar de ter feito um tempo um pouco mais alto do que o tempo que eu fiz na Maratona Internacional de Buenos Aires, onde eu fui 5º colocado. Foi uma boa participação também. E na minha estreia, que eu fui feliz, na estreia já venci a maratona, que foi no litoral norte do estado, aqui, em Bertioga. Também foi uma boa premiação. Agora, com relação a essas maratonas, o seu preparo para chegar nelas demora quanto tempo? O ideal para você treinar específico para uma maratona de 4 a 5 meses, específico mesmo. E aí tem que ter uma disciplina muito grande, com treinamento, alimentação e descanso. E você chega a atingir aí uma quilometragem semanal de 200 a 220 quilômetros por semana. Por semana Por semana. competindo? Sim. E hoje você consegue fazer quantos quilômetros por hora? Você tem esse cálculo? Isso aí depende da prova. Se você vai correr uma prova de 5 mil metros, eu chego a mais de 20 por hora. Uma prova de 10.000 metros também é mais de 20. Você vai fechar uma prova de 10.000 metros para 29,50, uma prova de 5.000 para 14,50, no máximo 15. Agora, Hoje você treina todos os dias? Todos os dias. Descanso agora só os domingos. Antes, quando eu coordenava meus treinos, eu só descansava domingo à tarde. Agora, com o novo treinador, há 3 semanas atrás, domingo é um dia de descanso, é off, o dia inteiro. Agora, a maratona, as maratonas ou a própria São Silvestre, todos nós assistimos e a gente percebe que os quenianos sempre são destaques. Por quê? Você já correu com quenianos, já teve a oportunidade de conversar com eles, por que eles papam todas? Sim, já tive a oportunidade de conversar com o queniano, principalmente na Maratona Internacional de Buenos Aires, Maratona Internacional de São Paulo também, apesar de não ter uma colocação tão boa, na Maratona de São Paulo, cheguei na frente de quenianos. É aquilo que eu sempre falo, a genética favorece, genética favorece, mas é o que eu sempre falo, os brasileiros são atletas que têm um grande potencial e conseguem superar isso daí. Só que o Quênia, ela tem uma fábrica de atletas, vamos dizer, enquanto o Brasil tem 8 maratonistas aí, 9, o Quênia vai ter 200, 300. Então, eles têm um número maior de atletas. E também a vida que eles levam. Por exemplo, quando os quenianos vêm para cá, para o Brasil, eles ficam isolados, totalmente isolados. Então, é treino, alimentação e sono. Então, eles fica mais concentrado, mais focado nas provas. Eu acho que isso daí é o grande diferencial. Mas o maratonista brasileiro, o atleta brasileiro, tem um potencial muito grande. Se tivesse um foco como tem os quenianos, ficasse mais concentrado, correria igual, com certeza. Tanto é que a gente vê aí o Marilson, que é o melhor maratonista brasileiro, está aí no ranking mundial de maratona e dificilmente ele perde para um queniano aqui no Brasil. Agora, professor Kleber, é possível preparar um atleta do zero e transformá-lo num grande atleta a ponto de competir com quenianos desse tipo? O Fred é um exemplo, né? Começou lá, apesar de ter começado um tanto quanto tarde. Sim. No atletismo, hoje ele consegue competir de igual para igual para os quenianos, tá certo? É claro que se ele tivesse o preparo adequado mais cedo, as chances dele conseguir atingir as metas e objetivos dele seriam mais fáceis agora, tá certo? Como professor de educação física, professor Kleber, existe um limite de idade, um ponto de idade que se pode iniciar um treinamento com um adolescente, com um jovem, para transformá-lo num atleta profissional na área de corrida? Então, hoje você pega a fisiologia, ela está bem avançada. Então, você consegue fazer essa investigação da maturação biológica do jovem, tá certo? Então, muitas vezes você pega hoje atletas aí, 16, 17 anos, que eles têm um desempenho físico que é comparado a jovens de idade mais avançada, de 20, 22, 23 anos. Então, a fisiologia hoje, ela auxilia muito isso,
ao profissional ter dado subsídios para saber como vai preparar e qual é o momento ideal de começar a forçar um pouquinho mais o treinamento, preparando essa pessoa para a vida profissional. Agora, o senhor, como professor de Educação Física, na escola, na aula de Educação Física, que todos nós já fizemos, e aqueles que estão fazendo agora, o professor consegue detectar, olha, esse aqui tem condições de ser um bom atleta para a corrida, esse outro vai ser jogador de vôlei, de basquete, de futebol, olha, esse aqui é sensacional. Dá para começar a pensar lá, dá para ter um olho clínico nisso? É complicado, você pega hoje o número de aulas, o número de participantes numa aula de educação física é grande. Você pega aqui na Uniso, a gente tem os projetos sociais, vira e mexe, a gente olha aquele ali, se praticasse tal modalidade esportiva. É difícil, você pega nas aulas de educação física na escola, você tem que dar uma base para a criança. Então, o que falta um pouco para o esporte brasileiro é isso, você conseguir fazer uma base, para daí sim você começar a fazer essa seleção de talentos. Entendeu? Você tem que propiciar para o aluno ter conhecimento de várias modalidades esportivas para ver em qual modalidade ele vai se identificar, para aí sim você pegar e ver o que pode ser feito de maneira mais específica naquilo que a criança, que o jovem gosta. E aí é capaz de sair um grande atleta. Aí sim, é complicadíssimo hoje em dia você pegar, e são vários os casos que a gente conhece, do pai que espelha no filho um sonho que ele teve. Então, eu quero que o meu filho seja nadador. Ele coloca a criança na escola de natação, desde que acabou de nascer, já colocou a criança na piscina, porque ele deseja que o garoto, agora se pega com o Cielo aí, essa febre também da natação, que o garoto seja um nadador profissional, ou que seja um corredor profissional. Mas se a criança não quer aquilo para ela, é difícil dela atingir o ápice, o auge dela. Outro dia eu estava vendo a biografia do André Agassi. Eles eram, acho que, 3 ou 4 irmãos. 3 desistiram, mas o pai conseguiu obrigar o Agassi a continuar. Teve uma carreira de sucesso? Teve. Se ele curtiu ou não, só ele sabe dizer. Você pega o nadador Ricardo Prado, foi medalhista olímpico, também é outro exemplo que a família obrigou ele a praticar natação. A partir do momento que ele viu que ele não tinha condições mais de competir no alto nível e ganhar, porque ele tinha aquilo em mente, ele só vai ficar feliz se ele ganhar, ele abandonou e nunca mais nadou. Então, não é o praticar por ganhar, e sim o praticar por sentir prazer naquilo. Aí você consegue buscar os talentos esportivos. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouco com dicas e orientações para você que vai participar. Tenho certeza que durante a nossa conversa você ficou mais estimulado ainda a participar da corrida e desta caminhada da primavera que acontece na Uniso, cidade universitária, no dia 19 de setembro. Voltamos já.